Vou compartilhar a tela para a gente voltar lá para a finalização da correção da peça, tá bom? Se porventura alguém tentar entrar e eu não vir o chamado e a pessoa ficar sem entrar na sala, me avisem por aqui, tá? Pois bem, voltando então aos pedidos, de onde nós paramos. Como eu disse a vocês e venho dizendo a vocês que nos pedidos finais a gente vai sintetizar tudo aquilo que expressamos lá no desenvolvimento da nossa peça. Então, o que que a gente tem aqui? Que antes mesmo de fazer o pedido de absolvição sumária, que é questão de mérito, a gente deveria fazer o pedido de acolhimento da preliminar de nulidade de citação. Aí eu estava dizendo a vocês, qual é a razão de pedir essa preliminar de nulidade? Qual é a finalidade? Porque em direito a gente não pede por pedir, a gente pede com alguma finalidade. Então, se eu estou dizendo que houve uma nulidade na citação e quero que ela seja reconhecida, qual é a minha finalidade com isso? O que é que eu pretendo com o reconhecimento dessa nulidade? Fazer com que o processo volte àquele momento em que foi constatada a irregularidade. Onde é que está a irregularidade? Na citação. Então, o processo vai, na verdade, voltar no tempo para o momento da citação, para que a citação, então, aconteça da forma correta, como deveria ser, e se conceda novo prazo para apresentação da defesa. Essa é a consequência essa é a consequência do reconhecimento da nulidade da citação que a gente pediu lá na preliminar. Ok, gente? Entendido isso, é preciso que eu peça, mas que eu diga a finalidade do que eu estou pedindo. Porque se eu pedir só a nulidade da citação, qual a consequência jurídica disso? O que é que vai acontecer com isso? Entenderam? Sim, professora. Ok, então vamos lá. Pedidos finais. Acolhimento da preliminar com a consequente realização novamente da citação e novo prazo para apresentação de defesa. No mérito, o que eu vou pedir? A absolvição do meu réu, com fundamento no 397, 1 ou 3, mas na verdade aqui o meu pedido, para ser mais expresso, é absolvição do meu réu pelo reconhecimento do crime impossível ou, não sendo o caso, pelo reconhecimento da legítima defesa de terceiro como excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Assim como na queixa, eu preciso colocar as minhas testemunhas, porque lá na queixa ou na denúncia serão apresentadas as testemunhas de acusação. Aqui na nossa defesa, a gente precisa apresentar as nossas testemunhas de defesa. Então, quem é que eu quero que seja ouvido para apresentar, para confirmar as minhas alegações de defesa? Aí eu vou pedir a ouvida das minhas testemunhas e colocar o rol das testemunhas, Maria, José e Natália. E estabelecer também como prazo para apresentação da minha peça o dia 9 de março, contando de quando foi realizada a citação, embora a gente tenha alegado que houve nulidade, mas é dela que a gente tem que fazer a contagem do prazo para a defesa, e essa contagem vai recair depois dos 15 dias, no dia 9 de março de 2018. E aí eu fecho a minha peça dizendo o local, a data e a inscrição. Advogado com OAB embaixo, lembrando que a gente não pode criar nenhum dado que não esteja disponível na questão. Então, esse é o espelho de correção da nossa última peça.
Alguém tem alguma coisa para falar? Não, professor. Não, desculpe, viu? 10 dias de prazo para apresentação da defesa, na forma de resposta à acusação. Pois bem, essa foi a nossa peça da aula passada. Eu vou terminar de fazer a correção das que ainda faltam, imprimir para poder fazer a correção, e aí eu vou passando esse retorno individualizado para vocês. E agora a gente vai retornar não, agora a gente vai entrar no conteúdo efetivo da aula de hoje, no que eu preparei para o dia de hoje. Como nós já trabalhamos o início do processo, através da queixa-crime, já trabalhamos a segunda peça do processo, que é a defesa através dessa resposta à acusação. Agora a gente vai ver como é que se desenvolve o processo e quais são as outras peças que a gente poderia trabalhar, que a gente vai aprender, na verdade, para a vida prática e também, eventualmente, para quem for fazer a OAB. Apareceu o PowerPoint aí para vocês? Apareceu. Apareceu, professora. Pronto. Pois bem, o que a gente tem aqui? Uma peça chamada de alegações finais. Depois da resposta à acusação, a gente já vai para as alegações finais? Não. Há outras fases, há outras etapas processuais. Mas por escrito, depois da resposta à acusação, tecnicamente a gente tem a fazer as alegações finais. Então, eu tenho o início da ação, que a depender se o crime é um crime de ação penal pública ou privada, vai começar com uma queixa-crime ou com uma denúncia, e apresentada a acusação, é dado prazo ao réu para apresentar a sua defesa, e a gente viu aqui que a gente pode fazê-la de forma ordinária, através do que a gente chama de resposta à acusação, com previsão nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Apresentada a defesa, em se tratando de rito comum ordinário, vai se passar a instrução do processo. Ou seja, o juiz vai ouvir as partes, vai ouvir as testemunhas e depois vai colher os outros meios de prova que ele julgar necessários e, finalizada o que a gente chama de fase de instrução, de produção de provas, aí o juiz vai, então, proceder com a nossa intimação para que a gente apresente as alegações finais. E o que são essas alegações finais? Essas alegações finais nada mais são do que o nosso momento de falar no processo pela última vez antes da sentença. Então, se eu estou pela acusação, eu acusei através de uma denúncia ou de uma queixa-crime, o réu se defendeu, produzimos todas as provas necessárias ao deslinde do processo e agora a gente vai falar pela última vez. Essa peça é uma peça mais complexa. Por quê? Porque quando eu apresento uma denúncia ou uma queixa contra alguém, eu faço com aquilo que eu tenho em mãos. Naquele momento, as provas do processo não foram produzidas ainda. Quando eu faço a minha resposta à acusação, eu também faço com aquilo que eu tenho em mãos naquele momento. O processo ainda não foi instruído, as provas não foram produzidas. Nas alegações finais, não. Tudo que tinha que acontecer de produção de prova já aconteceu. Não há mais como, depois das alegações finais, produzirem-se provas, a menos que seja uma prova decorrente de uma arguição nas alegações finais, uma prova complementar. Mas a regra é que, quando eu chego nas alegações finais, todas as provas já tenham sido produzidas.
E se as provas já foram produzidas aqui, eu preciso falar sobre essas provas. Então, as alegações finais serão aquele momento em que eu vou falar sobre todas as provas que foram produzidas no processo. Eu vou falar sobre tudo aquilo que aconteceu. Por que eu digo que ele é Por que eu digo que ele é uma petição mais complexa? Porque, como eu disse a vocês, na defesa, na resposta à acusação e na denúncia ou na queixa, a gente tinha poucas provas para se manifestar. Então, eu acuso em 2 laudas, em 3 laudas. A defesa também vai ser uma defesa, como é que eu poderia dizer? Uma defesa superficial naquele momento de resposta à acusação, justamente por falta dessas provas. Mas como aqui nas alegações finais já terão sido ouvidos o réu, a vítima se viva, as testemunhas, já terão sido produzidos os laudos técnicos, a exemplo daquela peça do Patrick, já teria um laudo técnico para falar que a arma é uma arma ineficaz para o fim a que se destinava, enfim. Aqui eu já tenho todas as provas produzidas. Eu vou fazer como se fosse uma última defesa, e de fato o é, uma última defesa, só que essa minha defesa agora já vai ser toda calcada nas provas que foram produzidas. Então, tudo que foi estabelecido como meio de prova, eu preciso trabalhar agora nas alegações finais. Então, eu tenho muito mais matéria para desenvolver nessa minha última peça de defesa antes da sentença do que eu tinha lá na resposta à acusação. Por isso que se diz que ela é uma peça um pouco mais complexa. Compreenderam? Sim, professora. Esse desenvolvimento que eu disse a vocês de que eu tenho, em tese, uma acusação, uma defesa, instrução e alegações finais, isso eu aplico ao rito ordinário, né, ao rito comum ordinário, mas eu creio que vocês já tenham estudado que nós temos diversos ritos processuais penais, tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação especial. Então, nem todo processo penal se desenvolve da mesma forma. E nem todo processo penal ele vai se desenvolver com acusação, defesa, instrução e alegações. Pode ser que essas fases sejam diferenciadas, ocorram de forma diversificada, a depender do rito que foi estabelecido para aquele processo. Então, eu tenho como última fala antes da sentença, tenho último momento de produzir defesa do meu cliente, tenho tanto eu, defesa do cliente, como quem acusa, a acusação do meu cliente. Mas é preciso primeiro, antes de tudo, de se estabelecer que essas alegações finais, elas nem sempre vão seguir a mesma sequência, a depender do rito do processo que foi estabelecido pelo legislador. Então, o que é um processo? O processo é um instrumento pelo qual se manifesta a jurisdição. É o desenvolvimento da ação, é a instrumentalização da acusação e da defesa para que o judiciário, então, solucione aquela controvérsia apresentada, fazendo com que se concretize, com que se efetive a aplicação da justiça para fins de pacificação social. O procedimento também é chamado de rito. Todo processo deve obedecer a um procedimento, que é o rito pelo qual ele se desenvolve, também chamado de rito processual. E o que é esse rito? O rito é a sequência dos atos processuais. Como é que eu vou desenvolver o meu processo? Quem vem primeiro? Quem vem depois? Isso é o rito. Qual é o ato que vem primeiro? Qual é o ato que vem depois? Isso é o rito, é o procedimento. E como eu já disse a vocês, o processo penal pode se desenvolver por procedimentos, por ritos diferenciados. E, considerando esses ritos diferenciados, eu tenho um rito
especial, que eu posso chamar de rito especial, e tenho também o que eu posso chamar de rito comum. Vocês já estudaram isso, né? Sim, já sim. Já estudaram os ritos procedimentais do processo penal. Pois bem, então eu tenho que os ritos podem ser especial ou comum. O que é que eu tenho por rito especial? É aquele que é previsto tanto no Código de Processo Penal quanto na legislação especial para hipóteses específicas. Se ele é especial, ele não é a regra, ele não é o padrão. É aquele rito que é utilizado para crimes específicos, para situações específicas. E aí eu tenho como exemplo de ritos especiais o rito dos crimes de competência do júri, o rito de crimes contra a honra. O próprio Código de Processo Penal traz um rito específico para eles. Então, se o processo é de competência do tribunal do júri, o rito vai ser esse aqui, desenvolvido nos artigos 406 a 497. Se o crime é um crime contra a honra, injúria, calúnia, difamação, então o meu rito de desenvolvimento vai ser esse aqui previsto nos artigos 519 a 523. Crimes de responsabilidade, rito específico também, especial, 513 a 518. Crimes contra a propriedade imaterial, aí eu já tenho um rito previsto em lei própria, além do Código de Processo Penal, 524 a 530, também tenho um complemento de regra na Lei 92/79. Crimes falimentares relativos à falência, Lei 11.101. Crimes de abuso de autoridade, onde é que eu encontro o rito? Na Lei 48/98. E os crimes relativos a substâncias entorpecentes, o rito está lá na Lei 11.343. Então, se eu tenho o estabelecimento de um rito específico para processar aquele tipo de crime, eu chamo isso de rito especial ou de procedimento especial. E o artigo 394 do CPP estabelece que o rito ele pode ser, deixa eu localizar aqui onde foi que eu coloquei, aqui, 394 do Código de Processo Penal. O procedimento será comum ou especial. Então, eu tenho esse especial previsto no CPP e tenho o procedimento especial também previsto em leis especiais. A defesa, em tese, precisa ser escrita. O rito ele vai ser definido pelas regras do artigo 394 do CPP, e eu trouxe aqui, por exemplo, o que se estabelece para alegações finais no rito especial do Tribunal do Júri. As alegações finais, elas são diferenciadas a depender de cada rito. Então, se eu estou falando de alegações finais no rito do Tribunal do Júri, eu vou para o artigo 411 do Código Penal, que diz que na audiência de instrução, o juiz vai proceder à tomada das declarações do ofendido, inquirição de testemunhas, ouvida dos peritos, realização de acariações, reconhecimento de coisas e pessoas, e em seguida procede-se ao debate. Aí depois fala, lá no parágrafo 4º, as alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, à acusação e à defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Então, está aqui o estabelecimento das alegações finais no rito do júri. E a gente tem, no rito comum ordinário, o estabelecimento também das alegações finais, lá no 403. Então, vejam, no mesmo Código de Processo Penal, eu tenho vários momentos em que se fala sobre alegações finais, a depender do rito de estabelecimento para o processamento daquele crime, ok? Então, aqui 411 é um exemplo de alegações finais em rito especial, e aqui o que a gente estabelece como regra para essas alegações é que a última peça da primeira fase, já falei isso para vocês, ela precisa usar como suporte
todas aquelas alegações, todas aquelas provas que foram produzidas durante a instrução processual. E aqui exemplos de matérias que podem ser desenvolvidas tanto para a acusação quanto para a defesa em fase de alegações finais. Olha um exemplo de rito especial, procedimento de lei das drogas previsto lá na Lei 11.343 de 2006. Olha como ela se desenvolve. Eu tenho uma denúncia, eu tenho a citação do acusado, ele apresenta a defesa prévia em 10 dias, e depois da defesa prévia que o juiz diz se recebe ou não a denúncia. Na regra no processo criminal ordinário, comum ordinário, o juiz, a denúncia é oferecida, o juiz recebe a denúncia e manda citar o acusado para promover a defesa. Aqui não. Aqui há uma denúncia, uma citação, uma defesa, e depois é que o juiz se manifesta pelo recebimento da denúncia ou não. Instrução de julgamento, audiência de instrução e julgamento. Depois da audiência de instrução e julgamento é que se interroga o acusado, oitiva de testemunhas, debates orais e sentença. Não tem a previsão aqui de alegações finais no rito da Lei 11.343. Viram? Aliás, desculpe, o rito está aqui, a etapa de alegações finais está aqui nos debates orais, tá? Os debates orais aqui, reitero, são o que a gente chama de alegações finais. Porque, em regra, as alegações finais, elas são orais, pela lei. Essa minha última manifestação no processo, ela vai ser oral. Mas como o advogado tem medo, no geral, de fazer sustentação oral e também até por uma questão de ganhar tempo para desenvolver bem a sua peça, geralmente o advogado pede prazo ao juiz e normalmente o juiz concede prazo para que essas alegações sejam escritas. Mas a regra é que essas alegações sejam orais e, portanto, ela entra aqui nessa fase de debates orais. Outro exemplo que a gente tem, então, dois exemplos que eu trouxe para vocês, o do júri e o dos crimes que envolvem entorpecentes. Não sendo crime de previsão de rito especial, a gente vai para a regra do procedimento comum. Eu não tenho, verifiquei, não tenho previsão de rito específico para o desenvolvimento daquele crime. Eu vou trabalhar com o quê? Com procedimento comum. Se não é rito especial, é rito comum. E como é que eu vou saber que é rito comum? Por exclusão. Tudo aquilo que não for especial é comum. Que é o procedimento comum? O procedimento comum está previsto também no Código de Processo Penal e ele vai ser aplicado, como eu disse, de forma residual. Sempre que não houver previsão expressa de um rito especial, a regra é que o rito seja comum. E o rito comum, o procedimento comum, ele pode se desenvolver através de três modalidades diferentes, que é o que a gente chama de rito comum ordinário, rito comum sumário e rito comum sumaríssimo, que eu creio que vocês também já tenham estudado. Certo? Então, eu tenho o procedimento comum ordinário, ou rito comum ordinário, o rito comum sumário e o rito comum sumaríssimo. Por classificação de gravidade, vamos de baixo para cima. Que é o rito comum sumaríssimo? O rito comum sumaríssimo é aquele mais célere, sem muitas exigências, mais oral, mais informal, para o processamento daquilo que a gente chama de crimes de menor potencial ofensivo. O sumário é aquele rito mediano,
ele nem vai ser aplicado aos crimes de menor potencial ofensivo, nem aos crimes mais graves. E o procedimento comum ordinário, então, é aquele que a gente chama de procedimento padrão, cuja previsão está nos artigos 394 e seguintes do CPP. Mas, professora, como é que eu sei na prática se aquele crime é um crime de procedimento sumaríssimo, sumário ou comum? Se ele é comum ou especial, a gente já aprendeu. Agora, dentro do que é comum, como é que eu sei se ele é ordinário, sumário ou sumaríssimo? Aí essa divisão a gente vai encontrar, essa especificação a gente vai encontrar aqui no 394, parágrafo 1º, e ele vai estabelecer qual é a classificação, como é que a gente vai realizar essa classificação, essa divisão. Então, ele diz, se o crime tiver como pena máxima combinada mais de 4 anos de pena privativa de liberdade, o rito deve ser o ordinário. O rito vai ser sumário, inciso 2º, se o crime tiver pena máxima combinada inferior a 4 anos de liberdade. Então, ficou fácil, né? Se o crime, a pena máxima do crime está pretendendo, pelo qual está se pretendendo processar alguém, é superior a 4 anos, o rito é comum ordinário. Se a pena for inferior a 4, eu tenho que o rito é um rito comum sumário. E quando é que ele vai ser sumaríssimo? Vai ser sumaríssimo quando se tratar de infração de menor potencial ofensivo. Mas não diz o que é infração de menor potencial ofensivo. E agora, como é que a gente vai descobrir? A gente vai descobrir indo à Lei 9099, que é a Lei dos Juizados Especiais, tanto criminais como cíveis, em esfera estadual. E a partir do artigo 60... Tirei da página... A partir do artigo 60, a partir do 60, a gente tem na Lei 9099 tudo que for relativo ao processo criminal do rito dos juizados especiais estaduais. Aí diz o artigo 60 da Lei 9099, o juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos tem competência para conciliação, julgamento e execução das infrações de menor potencial ofensivo. Mais uma vez, não se diz o que é infração de menor potencial ofensivo. Aí não, mas o 61 logo em seguida vai dizer: consideram-se infrações de menor potencial ofensivo para os efeitos dessa lei as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Então, qual é a regra? Resumindo, sumaríssimo quando eu tenho crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, a pena máxima combinada para o crime, ela é inferior a 2 anos. Se essa pena máxima é superior a 2, mas inferior a 4, o meu rito é sumário. E se a minha pena máxima for superior a 4, o meu rito é o ordinário. Viram como é fácil dividir? Sim. Prático. Comum ou especial? Ótimo, a gente já sabe. Se tem previsão especial, rito especial. Se não tem previsão especial, rito comum. Se o rito é comum, para que eu saiba se o procedimento é ordinário, sumário ou sumaríssimo, eu vou para o máximo da pena. E aí eu estabeleço qual é o meu rito. O rito comum sumaríssimo, todo na Lei 9099 de 95, em se tratando de juizados especiais. E aí eu trouxe um gráficozinho aqui só para mostrar para vocês como é que se desenvolve, porque não é o foco da nossa aula, como é que se desenvolve o procedimento sumaríssimo da Lei 9099.
Então, existe a elaboração do termo circunstanciado de ocorrência, que a gente chama de TCO, e vocês já conhecem. Existe a audiência preliminar de conciliação e aplicação de pena restritiva de direitos, ou então, que a gente chama de transação penal. Depois, não logrando êxito essa audiência preliminar, né, tentativa de conciliação entre as partes, aí o que é que eu tenho? O oferecimento da denúncia ou da queixa. Vejam que no procedimento especial, a gente não começa o processo com denúncia ou com queixa, como no procedimento comum. A gente começa aqui com TCO. Depois de feito o TCO, vai haver o que a gente chama dessa tentativa de conciliação através no artigo, deixa eu só loguetar aqui. Michele, Oi. mas aí nesse caso, elaboração do termo circunstanciado, a gente está falando do procedimento sumaríssimo. No caso, a parte, por exemplo, que sofreu quais são os crimes mesmo lá contra a honra, difamação, injúria e... Crimes contra a honra é procedimento especial. É procedimento especial? Não. Ah, uma previsão especial para crimes contra a honra? Tem sim. E qual seria, então, um exemplo de um crime que o procedimento é comum e se encaixaria no sumaríssimo? Lesão leve. Lesão leve, né? Crimes contra a honra. A parte que especial. sofre, o indivíduo que sofreu a lesão é quem vai fazer o termo circunstanciado? Seria na delegacia ou como é que acontece? Não, se a lesão é leve e a vítima é homem ou sendo mulher, não é o caso de violência doméstica, a regra é que a ação é uma ação penal pública condicionada à representação da vítima, lesão leve. Então, eu vou representar alguém me agrediu, não sendo, repito, situação de violência doméstica, porque se a mulher for vítima de uma lesão leve em decorrência de violência doméstica, a ação é uma ação penal pública incondicionada, né? Então não precisa de representação. Então imagine, e nesse caso não se aplica a Lei 9099. Então imagine que um homem foi vítima de uma lesão leve. Para que se inicie, para que se instaure um processo, para que se desenvolva esse intuito de fazer punir essa pessoa, é feito um TCO. Esse TCO também é usado, por exemplo, mas não em curso rito da sumaríssimo, na questão do usuário de drogas, do artigo 28. Lembram nisso? Que ele não pode ser preso, que ele não responde pelas penas do crime normal, privativa de liberdade, enfim, também usaria lá. Mas volte para cá para não confundir. Imagine uma lesão corporal de natureza leve, a pena é inferior, a pena máxima é inferior a 2 anos. Então, o que eu tenho aqui? Não é rito especial, é rito comum. Em sendo rito comum, com pena inferior a 2 anos, o que eu tenho? Procedimento sumaríssimo. Então, eu vou e represento a minha vítima. Vai ser lavrado um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência para essa lesão corporal leve. E aí vai ser marcada essa audiência preliminar já no juizado para que as partes compareçam e se tente uma composição civil dos danos ou que se tente a transação, né? Não sendo possível essa transação, aí é que o Ministério Público ou a parte vai apresentar a denúncia ou a queixa. Então, só daquela ocorrência registrada na delegacia já enseja essa audiência preliminar, antes mesmo que seja formalizada uma denúncia ou uma queixa. Então, não tendo sucesso essa audiência prevista aqui nos artigos 72 a 76, aí é que vai se iniciar o processo através de uma denúncia ou de uma queixa. Entendeu? Entendi.
70 e... Pois bem, aí houve audiência de instrução. Depois da audiência de instrução, tenta-se mais uma vez uma conciliação e não tendo êxito essa audiência de conciliação, aí a gente vai para a fase de debates orais, oportunidade de defesa e debates orais. Veja, houve a denúncia, a instrução, a tentativa de conciliação mais uma vez, e aí o juiz vai ouvir as partes oralmente e só aqui é que ele vai receber. O que houve aqui? Oferecimento da denúncia ou da queixa, mas o juiz não recebeu. Ele instruiu o processo, ouviu as partes, para depois dizer se recebia ou não recebia a denúncia da queixa. Nesse momento aqui é que pode ocorrer a suspensão condicional do processo. Não sendo aceita a suspensão condicional do processo, a gente vai para a oitiva das testemunhas e vítima, depois interrogatório do réu, debates orais, e é aqui onde eu tenho as alegações finais no rito sumaríssimo, para então seguir com a sentença, finalizar a lide com a prolação da sentença. Viram como o rito é completamente diferente do rito ordinário? Mas em todas, a gente tem, em algum momento, a previsão do oferecimento das alegações que são, em regra, orais, podendo o juiz conceder prazo para que se faça pela via escrita, e aí a gente chama de memoriais, alegações finais em memoriais. Então, mostrei para vocês como é o rito sumaríssimo, e a gente não tem tempo para entrar em detalhes sobre todos esses ritos, porque esses ritos todos são estudados em processo penal num semestre inteiro, e eu não tenho como fazer isso numa videoconferência de 40 minutos. Além do procedimento comum sumaríssimo, a gente tem o procedimento comum sumário, que é aquele previsto nos artigos 531 a 540 do CPP, e, em regra, ele é aplicável àqueles crimes com pena máxima inferior a 4 e superior a 2 anos. Prevê, olha que maravilha, o Código de Processo Penal, que esse processo seja concluído em 30 dias, arrolamento máximo de 5 testemunhas por parte, e não há previsão de requerimento de diligências e nem de memoriais. Quando a gente diz que não há previsão de memoriais, atenção, eu estou dizendo que as alegações aqui devem ser orais. As alegações no rito sumaríssimo e as alegações no rito sumário, elas são orais. Elas não vão ser feitas de forma escrita através de memoriais, tá? Quando eu digo que não cabem memoriais, eu estou dizendo que as alegações finais não podem ser escritas, elas devem ser orais. E aqui a gente tem... Michele, Oi. a Auricélia está tentando entrar. Não tem convite aqui pendente, não. Tem o de Obed só. Mas veja, a sala tem 1 minuto para cair. Eu não preciso esperar para abrir uma nova sala, ela vai cair já já. Mas da outra vez ela demorou porque o meu computador travou. A entrada